Olá pessoal, bom dia. Estou aqui mais um dia para falar das constelações familiares. E hoje, levando em consideração que entrou o mês de setembro aí, tem uma campanha gigantesca em relação ao Setembro Amarelo, onde se fala muito sobre o suicídio, da prevenção da vida. Eu venho trazer o olhar sistêmico, o olhar das constelações familiares para esses fatos, para esses casos em relação ao suicídio. O que é exatamente suicídio? Suicídio é a vontade de não viver mais, né? A pessoa busca a morte aí de todas as formas e muitas vezes ela não tem consciência disso. Depois que eu fiz o curso de formação em constelação familiar, eu comecei a perceber o quanto é significante o olhar das constelações familiares para as pessoas que não querem viver. Por quê? Porque, para mim, na minha concepção, enquanto consteladora, o suicídio não é só uma pessoa se matar. O suicídio é morrer aos poucos todos os dias. Uma pessoa que se vicia, ela está buscando a morte. Uma pessoa que tem muitas dívidas, ela está buscando a morte. Uma pessoa que não tem alegria na vida, que busca para si relacionamentos nocivos, ela está buscando a morte. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que inconscientemente ela atrai para a sua vida essas atitudes. E as constelações vêm mostrar por que é que a pessoa busca esse tipo de vida, né? Por que ela comete um crime e também ela está buscando a morte. E a constelação, quando você abre a constelação para perceber o que é que você está passando, você começa a olhar de uma forma abrangente para o que te levou a querer não viver, a não ter prazer na vida. Eu conduzi uma constelação uma vez, só para exemplificar, de um jovem que tinha cometido, na verdade ele estava aí com uns 32 anos e ele tinha tentado suicídio quando ele estava com uns 16 anos. Quando eu abri o campo da constelação familiar, e isso através da mãe dele, porque a mãe dele também estava muito depressiva e ela não conseguia esquecer aquele momento, né? Por que um filho quer tirar a vida? Por que ele não está bem? Por que a mãe, com tanto amor que dá para o filho, ele ainda quer morrer? Então, quando ela veio me procurar nesse sentido, que já tinha aí mais de 16 anos, né? E mesmo assim ela ficava assim, com medo de que, e ele ficou com sequelas, de que ele voltasse a tirar a própria vida, né? E quando eu abri o campo das constelações, que de uma forma em grupo, né? Constelação workshop em grupo, que aí eu comecei a investigar, pesquisar e ver com ela e pedir para pedir representantes do pai, da mãe, dela, do filho, para olhar para aquela história, para aquela situação. Ela percebeu que tinha um irmão do pai do filho dela, o tio do filho dela, ele também se suicidou, ele também se matou quando ele tinha 16 anos. E é muito interessante essa ligação transgeracional que você não consegue perceber. Eu não consigo ver outra forma ainda tão real e tão nítida de olhar para esse problema de uma forma tão real como através da constelação familiar. E ela conseguiu perceber que realmente o filho dela estava ligado ao destino do tio, né? Ele estava realmente buscando morrer, porque inconscientemente ele estava ali trazendo algo que estava dentro da família dele. Nós, gente, as constelações me mostraram que nós somos ligados por fios de sentimentos, assim, que vai muitas vezes de geração em geração. Muitas vezes as pessoas que têm aí irmãos que foram abortados, irmãos que morreram cedo, eles têm muito anseio de morrer mesmo. Tem muitas... Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, ele, diante de tantos
de tantos observações através das constelações familiares, consegue aí perceber que muitas vezes o filho, por amor e lealdade à mãe, também, quando vê que a mãe está sofrendo demais, também eles têm vontade de morrer. Isso também é uma forma de suicídio, né? Muitas vezes ele diz assim: eu sigo você na morte, inconscientemente, e ele atrai para si a morte. Então, partindo desses princípios, a constelação familiar, ela tem uma abrangência assim extrema. Ela pode aí libertar o seu destino, o destino do seu filho, em vez de querer ir para a morte, ir para a vida. Bom dia, Neuza, bom dia, pessoal. Bom dia, se tiver alguém aí que queira compartilhar algo, que queira ligar, falar comigo direto na live, fica à vontade, é só dizer sim aqui que eu ligo de volta. Se tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá? Eu estou falando aqui da vida, da prevenção da vida, e levando em consideração o Setembro Amarelo aí, e dizendo que a partir das constelações familiares você pode encontrar um caminho de volta para a vida, que muitas vezes nós estamos aí morrendo aos poucos e, né, diante de tantas atitudes inconscientes que a gente tem, mas que muitas vezes a constelação familiar ela pode te ajudar e pode te libertar de um destino que muitas vezes inconsciente você atrai para a sua vida. Eu tenho vontade hoje de falar de um fato real e para mim é muito interessante porque eu tenho um tio que se suicidou, né? Que tirou sua vida, e ele tinha assim muito de uma alegria na família, era aquela pessoa que todo mundo gostava, assim, unia todo mundo. E é tão interessante que quando ele faleceu, ele é um dos filhos mais novos da irmã de minha mãe. Quando ele faleceu, a mamãe dizia assim: olha que mamãe nem é consteladora e nem tinha, e ela já tinha essa visão que ela dizia: ele morreu porque ele não suportou a morte de meu pai. Depois que meu pai morreu, ele teve vontade de morrer. E é tão interessante, ela falava disso, e isso foi antes de eu fazer o curso de constelação familiar, e muitas vezes, realmente, através das constelações familiares, percebe muito disso, né? O filho, muitas vezes, ele é tão ligado ao pai e à mãe, que depois que um morre, ele também tem vontade de morrer. Ele não quer viver. E para mim, esse meu tio, ele traz essa abordagem sistêmica. Eu tenho ainda, né, tenho por ele muito carinho, e essa visão é libertadora, porque o que eu acho que mais aprisiona nesses casos de suicídio são as pessoas que ficam se perguntando por que ele não quis viver, que culpa eu tenho disso. Qual é a minha participação em relação a isso? Olhar de luz, você quer participar comigo? Que bom! Eu fico muito grata de você fazer parte, tá? Se você quiser aqui falar comigo, pode entrar, aqui tentando. Olá! Bom dia! Eu acho que foi sem querer, ela saiu, mas ela está o tempo inteiro aqui, sempre. Obrigada por me acompanhar sempre. Você aí, tá? Então, gente, e daí a gente está aqui falando do suicídio, e quando eu percebo o quanto a constelação vem beneficiar a família, vem beneficiar as pessoas, que em vez de olhar para a vida, olha para a morte, e talvez você se libertar desse destino, eu digo que é com muito prazer que eu olho para a vida de uma forma muito diferente, e as constelações familiares me fez olhar de uma forma diferente, e isso é o que me engrandece. Ok, foi sem querer, sem problema, tá? Mas obrigada por você estar por aqui. Olhar de luz, é isso que está escrito aqui. Se você quiser compartilhar algo sobre esse tema, eu fico muito feliz, tá? Então, pegando esse gancho aí em relação às constelações familiares, Jaciara, bom dia, você que é de Bipeba, que entra aqui muitas vezes, muito obrigada por me acompanhar. E hoje eu estou falando aqui de suicídio, eu estou falando aqui da prevenção do suicídio, eu estou falando aqui do movimento em direção à vida, que é disso que se trata as constelações familiares. Meu nome é Nagda. Bom dia.
Eulália, que interessante. Gente, você que está o tempo inteiro por aqui, acompanhando minhas lives, minha gratidão, e você vem dizer hoje que a irmã da minha mãe se suicidou, tinha uns 16 anos. Pois a constelação, e esse é um movimento que fica marcante na família. Essa história de suicídio marca profundamente, e marca em relação à sua mãe, marca em relação aos irmãos da sua mãe, marca em relação aos filhos, né? Em relação aos sobrinhos. Então, é interessante olhar para essa história através das constelações familiares, porque, de repente, além de se libertar, de libertar você dessa dor, de libertar a família dessa dor, vocês conseguem perceber e aceitar o destino da irmã da sua mãe. Né? São dessas formas, por esse meio que a constelação vem trazer algo de benéfico. A constelação tira as pessoas dessa dor. Eu tenho certeza que muitas vezes a sua mãe, a família da sua mãe, fica se perguntando o que foi que levou a minha irmã se suicidar com 16 anos. Eu posso dizer que as constelações familiares, ela te mostra que existe um movimento muito maior, e que é muito maior o que a gente faz. Nós estamos a serviço da vida, e muitas vezes o servir a vida vem através da morte. Então, essa sua tia que suicidou, ela estava cumprindo o destino dela. E se for para olhar e para organizar a família de vocês, eu acredito que uma constelação familiar pode te dar um olhar muito mais sereno, de muito mais tranquilidade. E poder olhar como eu olho para o meu tio hoje, dando um lugar imenso no meu coração, tenho por ele gratidão, que também foi aí você que como é que diz, que você é nora de Vaneide, que eu estou falando, que ela também teve um irmão que suicidou, que é minha tia, mas hoje, para mim, ele me traz, assim, talvez hoje eu estou aqui e ofereço a ele esta homenagem através dessa live. Hoje eu concordo com o destino de meu tio. Ele que é uma pessoa linda, ele que está no meu coração. Para mim, depois das constelações, a vida não acaba com a morte, muito pelo contrário, ele estava a serviço de algo maior. Ele, por amor, realmente acredito muito que por amor, avô, o pai dele, ele tirou a própria vida, e ele tem um total respeito por mim. A história dele eu respeito muito, e com muita serenidade, tá? É disso que fala a constelação familiar. Neuza, muito bom te ouvir. Obrigada, Neuza. Que bom poder passar para vocês, né, dessa forma, o que é a vida, o que é o suicídio, o que é a constelação familiar, e nada nesta vida é por acaso. Então, nós podemos, através das constelações familiares, olhar de uma forma muito mais abrangente, conectar o que estava separado e ir para a vida, para o mais. O fundamento maior da constelação familiar é mostrar que a vida, sim, vale a pena. E que muitas vezes fazemos coisas que estão fora do nosso alcance, do nosso olhar, mas que nós podemos olhar de uma forma significativa para esse movimento e trazer benefícios gigantes para a nossa vida e para a vida daqueles que estão em função da gente. Eu esqueci o seu nome, mas assim, um olhar de luz, é bonito isso. Um tio suicidou também, mas quando... Nagda. Um tio suicidou também, mas quando ocorreu não tínhamos contato, só tivemos notícias. Há 4 anos, minha filha caçula também tentou suicidar. Pois é, Nagda. É muito forte, né? É muito forte essa questão do suicídio. Se você me perguntar o que você pode fazer para olhar para essa história em relação à sua filha, de repente você buscando a constelação familiar, você chega, é Magda. Obrigada, Magda. De repente você buscando aí a constelação familiar, você chega aí na raiz do problema, na questão onde levou a sua vida a buscar esse suicídio. As pessoas, gente, não suicidam porque quer. As pessoas, elas têm um movimento muito maior
que faz uma pessoa tirar a vida, né? Por que essa pessoa está triste? E a culpa não é de ninguém. Para a constelação não existem culpados, existem fatos. Existem fatos que aconteceram de repente lá atrás e que traz para esse movimento agora e que através da constelação familiar você pode se libertar desse destino, dessa culpa, desse ressentimento, que é o que eu digo, que muito bacana através das constelações familiares é a gente tirar esse movimento em relação à culpa, é a gente tirar esse movimento em relação ao julgamento, mas esse olhar profundo que muitas vezes a gente cai ali, a gente olha para aquilo que a gente não consegue perceber, tá? Maiane entrou também, o pessoal que entrou, muito obrigada. Então, diante disso, eu digo para vocês que conhecer as constelações familiares foi um conhecer meu propósito de vida de uma forma profunda, é que nós criamos aí a Masterclass para passar esse movimento em relação a vocês para um conhecimento muito mais profundo através das constelações familiares, para que você traga à tona através da constelação familiar aquilo que te incomoda, esse olhar que te incomoda. Nós criamos aí uma Masterclass, que é uma classe online de constelação familiar, apenas para 20 pessoas, iniciando aí dia 16 de setembro. São 9 encontros de segunda, quarta e sexta na semana, às 20 horas da noite, onde você vai poder olhar para esse seu problema, onde nós vamos entrar numa imersão cada um, né, onde nós vamos olhar com a forma humana para cada um dos problemas. Vamos ter aí uma sala fechada, será assim muito interessante, tá? Para vocês que querem aí olhar a fundo para as constelações familiares, eu te convido a fazer parte dessa turma. São apenas para 20 vagas, um valor assim bem promocional, bem real, bem tranquilo. Custa o valor dessa Masterclass ainda está R$639, tá, gente? Então, assim, eu vou estar aí baixando, subindo aí esse informativo para vocês acompanhar, para que vocês possam acompanhar, para que vocês tenham interesse em olhar de uma forma mais profunda para as constelações familiares. Se inscrevam aí, vão lá, e é um prazer estar falando com vocês todos os dias, através da live, falando sobre constelação familiar. Mas se você quiser realmente emergir para esse seu problema, vai lá, se inscrevam, e nós vamos ter encontros assim significativos na vida de cada um, para a gente olhar através das constelações familiares. Tá certo? Por hoje eu fico por aqui. Gratidão a cada um de vocês. Eu vejo vocês, eu vejo a vida de vocês com muito amor, e é muito bom passar essa informação adiante. Gratidão.